E aí, galera, estamos aí pro sexto princípio hermético, né? Que é o princípio da causa e efeito. E eu vou ler aqui uma introduçãozinha para começar a fala. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem a sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso nada mais é que um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. O que acontece? A causa e efeito, né, a gente conhece dentro da nosso plano de manifestação aqui através da ação e reação. Né? Eu empurro uma coisa, aquela coisa vai adiante. Eu falo uma coisa, aquele som vai adiante e ele impacta e ele gera um resultado. Toda ação ela tem uma reação, causa e efeito. A grande questão é que a gente não entende, porque a gente não consegue captar isso e entender isso, que isso é simplesmente uma manifestação da lei nesse nosso plano. Em outros planos, né, em outras frequências de vibração, essa lei continua operando, mesmo que a gente não entenda ou não perceba, porque tudo tem causa e efeito. Tá? Um planeta ele impacta no outro. São dois, vamos dizer assim, são duas bolas magnéticas, né, energéticas, que criam entre elas uma força de ação e reação de acordo com com a magnitude, né, do seu magnetismo, né, com a força do seu magnetismo, né, maior densidade, mais magnético, menor densidade, menos magnético, e nessa loucura que o sistema solar vai funcionando de uma forma malucamente estável, né? Através das forças agindo umas sobre as outras, das causas e efeitos. Tá? O que acontece? A gente, quando gera uma causa e efeito em algo, é uma inteligência, ou seja, eu faço algo por ter um insight, um entendimento que aquele algo geraria uma reação. Eu posso fazer isso de forma consciente, com um objetivo claro. A maioria das vezes a gente faz de forma inconsciente, com padrões já existentes, mas essa causa e efeito ela exige que exista uma ação, algo faça essa ação. Se nesse plano a gente entende que precisa de uma inteligência, inteligência não estou dizendo inteligente de tipo a pessoa ter cognição para isso, mas sim de um princípio de criação com um objetivo, como eu falei, consciente ou inconsciente, mas é necessário uma inteligência nesse plano para isso, é muito louco. A gente vai ser estranho se tu pensar que nos outros planos que acontecem também não existe uma inteligência que é a geradora da causa. O efeito é uma consequência. Então, se a gente vai fazendo e entendendo que esse mundo é um cascateamento, né? É um processo, é um padrão vibratório dentro de outros padrões vibratórios, tá? A gente pode entender e supor, e é meio lógico, que nesses outros, né, esse padrão de causa e efeito ele também vai existir, tá? Então, no Caibalion lá, vou pegar de novo aqui, né, o princípio da causa e efeito é toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. Qual lei? A lei da causa e efeito. Tudo que existe, existe algo gerando algo. Uma inteligência gerando algo. Uma semente gerando uma árvore gerando uma semente gerando árvore. Causa e efeito. Tá? Quando a gente vai subindo, e aí não é hermetismo, mas outras filosofias e escolas que buscaram entender um pouquinho melhor de onde é que isso vem, qual que é a origem disso, ela vai trazer, tá, mas qual que é a causa primeira? O que gerou essa consequência de causas? Porque a gente sabe também que eu vou gerar algo. Nesse algo que eu vou gerar, normalmente
ele não gera uma resposta única. Essa causa, ela gera outras ações e reações em cascata. Não existe uma causa e efeito pura. Só existe se tu tirar toda a influência do meio e isolar isso do resto, e mesmo assim é provável que tu tenha um impacto, tá? Vamos supor o seguinte, eu vou empurrar um carro no mato. Estou inventando aqui, tá? Eu estou gerando uma causa e um efeito. Eu empurrando um carro, o carro está andando, é um efeito da minha causa de empurrar. Claro que eu tenho um objetivo do porquê que eu estou fazendo aquilo, ou seja, tem uma inteligência que motiva aquela ação. Só que quando eu estou empurrando um carro, esse carro está rodando numa grama. Numa grama talvez tenha uma formiga, uma formiga que esteja morta, e talvez aquela formiga tenha um impacto em outra cadeia. Tá? Eu não vou aprofundar, mas é só para entender que uma causa e efeito ela vai gerando um efeito cascata a partir daquela ação. E a gente, dentro de filosofias e entendimentos, é uma parte dessa cascata, uma coisinha dentro de uma ação muito maior que acontece. Vamos falar de uma tempestade solar. A tempestade solar, ela tem uma causa e ela gera diversos efeitos dentro do planeta Terra e na nossa vida. Mesma coisa a Lua, quando ela se aproxima, a Terra larga, a água se acumula, as marés sobem, e aquele negócio tem um efeito gigante que vai gerando várias causas e efeitos em cascata. Tudo isso está interligado. É uma inteligência muito doida que a gente chama de acaso. Que ele vai dizer, o acaso é uma lei não reconhecida. Só que essa lei, dentro do entendimento do hermetismo, é que a Lua está fazendo isso para gerar essa maré, mas dentro disso tudo existe uma inteligência que várias vidas vão se reorganizando a partir de uma causa e efeito gerada pela Lua. E se a gente for adiante, a gente vai entender, se a gente for amplificando esse entendimento, a gente vai entender que existe uma causa e efeito e que talvez a Lua se aproximando da Terra não é uma causa gerada pela Lua, mas por uma causa maior que faz com que a Lua se aproxime da Terra e que vai gerando esse efeito cascata. Aqui eu vou passar um entendimento, não é, como eu falo aqui, não existem certezas porque a gente não conhece quase nada da realidade. A gente pode entender algumas coisas um pouquinho melhor ou pior e a gente está nessa jornada. Mas quando a gente pega escolas mais ali da região do Cáucaso e tal, que são escolas mais modernas, vamos dizer que a gente tem um acesso, né, no mundo atual aqui de escritas, né, e de entendimento sobre isso, né, algumas escolas ali vão trazer princípios de qual que é a causa primeira de tudo, né, e tem muito a ver com o vídeo que eu fiz ali sobre o que esperar 2025, porque segundo essas escolas, esses entendimentos filosóficos, que eles são baseados em conhecimentos milenares, né? Milenares a gente fala aí em 10 mil anos, mais de sociedades antigas, né? Essa sabedoria ela vai dizer o quê? Que o princípio, a lei principal de causa e efeito, ela é geradora pela evolução. Só que isso dentro de um plano maior, né, onde é muito abstrato ainda para a nossa capacidade de entendimento. Porque, volto a dizer, a gente não entende nada. A gente nem entende ainda como é que a vida funciona. A gente tem uns lapsos, que a gente entende uma coisinha que outra, mas ainda tudo muito desconectado. Essa desconexão, esse desentendimento a gente chama de sorte, de casualidade, mas que é porque a gente ainda não entendeu e a gente ainda está bem distante de entender essas leis. A gente pode entender ela de leis de formas abstratas, e é isso que o hermetismo se propõe. Ele vai falar de leis universais, só que por ser leis universais elas acabam ficando no mundo bem abstrato, e a gente tem tem os sábios do passado que decodificaram isso para o nosso dia a dia, e é isso que eu tento trazer aqui também um pouco para a gente entender isso, que existe essa causa primeira que ela cascateia,
Como eu falei do poder do ritmo, a gente também tem que entender que o nosso poder de criação é um poder de criação de causa e efeito. Então, dentro de algumas filosofias, que é um estudo bem complexo, que eu não tenho como trazer nesses vídeos abertos, eles vão falar sobre esse cascateamento de ritmo e de causa e efeito e como tu te protege e entende onde entrar para fazer os processos de mutação. É meio louco, mas até tem um cara aí que fala bastante sobre esse ponto específico aí. Eu já vi gente falando sobre isso, sobre a escola do Gurdjieff, né? Tem alguns, já estudei ele bastante também, e os seus discípulos que também escreveram coisas. Então, eles têm um entendimento de como tu quebra, ou como tu sai dessa redoma de causa e efeito. Então, existem essas forças que são muito maiores, onde a gente é simplesmente parte desse processo de reação, né? A gente simplesmente é parte de um processo maior, né? Eu sei que muita gente vai gostar de algumas religiões onde traz o ser humano mais no centro e com mais poder sobre tudo, porém, eu gosto muito, e eu volto a dizer aqui que nos traz muito mais coerência, claridade mental e qualidade de vida a gente entender sobre um outro prisma de entendimento. E tu tá bem tranquilo, fazer o que tu quiser da tua vida, né? Concordar ou discordar, tá tudo certo. Se tu estiver caminhando e buscando a tua evolução e se sentindo bem com isso, tá tudo ótimo. Então, a gente traz essa questão do entendimento que a gente também tem o poder de gerar os efeitos através das nossas causas, tá? A gente também pode criar isso, mas mesmo assim a gente vai estar recebendo essas cargas, e o nosso entendimento e os magos, que se chamam, né, magos herméticos, os sábios herméticos, eram aqueles que entendiam o sistema de causa e efeito em decadência, seja na natureza acontecendo na gente, né? Por exemplo, as estações, causa e efeito, das mudanças, porque o que acontece nas estações nada mais é do que o efeito do movimento do sistema solar, né? O movimento da Terra, o movimento dos outros planetas, né? A questão dessas influências magnéticas dos planetas se aproximando e afastando, impactando, né, no nosso magma, expandindo, ou gerando ou contraindo, tendo vulcão em erupção, tendo maior eletromagnetismo no campo da Terra, isso impactando em outras coisas. Isso vem muito dos movimentos do sistema solar, dos planetas. Só que o próprio sistema solar está dentro de um outro sistema, né, que a gente chama de universo, de galáxias, né? E as galáxias depois dentro de universos, e por aí vai. A nossa percepção ainda é muito limitada e não entende como uma coisa impacta na outra, né? Se a gente fosse entender que a gente, né, e muitos dos filósofos antigos faziam essas correlações para que a gente entendesse algo que talvez para nós fosse muito abstrato, se a gente fosse entender a gente como um universo, os nossos órgãos mais ou menos seriam os planetas, né? E as nossas células, ali, talvez os átomos seriam os seres humanos, né? E talvez os átomos eles acham que daqui a pouco nós temos o poder, mas não, sei lá, eu vou num local ali e eu posso gerar uma influência super negativa naquilo, até matar, de acordo com a minha vontade, tá? Então, a gente tem que entender que causa e efeito está sempre agindo e reagindo na Terra. Tudo está nisso. Se a gente pegar a polaridade, a gente vai entender que essas coisas elas não são físicas, elas são ondas, são vibrações, são ritmos. E esses ritmos estão colidindo o tempo todo. Os mais fortes, mais intensos, os menores, essas ondas físicas, né, elas vão se equalizando. O que acontece? A gente tem a capacidade, se a gente for expandindo a nossa capacidade de consciência, de receber menos influência dos efeitos e gerar mais causas. Esse é o processo de muitos estudiosos e pessoas que vêm tentando se desenvolver como seres para saber lidar com tudo isso, né? Para não entrar em histerias coletivas, vamos dizer assim, né?
ou nessa loucura do mundo moderno de guerras, né? Como é que a gente sai desse ritmo de frequência que está pegando toda a Terra, de pensar em guerra, que o outro é inimigo, que é isso, que é aquilo, que se eu fazer isso eu vou ganhar dele. Como é que eu saio desse campo vibracional que acontece tanto em cascata de causa e efeito quanto de ritmo e frequências que afetam, porque nós somos energia. Tu me vê nessa forma, mas esse é o princípio das primeiras aulas que eu fiz. Tu me vê dessa forma porque teu olho decodifica energia, onda eletromagnética em frequência, luz. Luz entra no olho e o cérebro tem uma capacidade, né? Todo aparelho visual, o cérebro tem a capacidade de dar forma e depois a gente tem a capacidade que a gente aprende a dar significado. E aí depois disso a gente começa uma cascata de coisas dentro da nossa mente para te chegar e dizer, bah, esse cara é um, sei lá, é branco, tem cabelo escuro, tá usando cinza, tá falando num lugar, eu tô vendo no computador. Tudo isso é uma consequência, mas a causa, vamos dizer, é uma vibração energética que está chegando em ti e tudo está decodificando. Por isso que quanto mais a gente vai avançando nesses estudos, mais o cara vai entendendo filosofia, mais tu vai unificando com física quântica, mais tu vai unificando com astrologia antiga, ou bota astronomia moderna. Cara, mais louco isso aqui vai ficando e mais certeza a gente tem de que a gente não entende nada, mas que ao mesmo tempo essa busca, ela é uma busca diária e mesmo que a gente dê um passinho para frente, parece que abre um mundo na nossa frente, porque a gente ainda está muito cego. Mas a gente pode estudar os sábios do passado, né? Aqueles que conseguiram se libertar das amarras desse plano, conseguiram enxergar além dos sentidos, conseguiram perceber as coisas um pouquinho mais próximas de como elas são do que a gente, tá? Espero que tenha gostado do vídeo. Comenta e compartilha. Eu vou depois fazer os próximos aí, né, os próximos princípios e espero que tenha ajudado de alguma forma, porque o meu objetivo aqui é esse, é compartilhar, não é fazer aqui, eu não consigo fazer, não é minha profissão, não é coisa, mas é um local de compartilhamento para que mais pessoas entendam essa questão de que a gente vive num mundo de ilusões. E quando eu falo em alguns vídeos, eu reforço isso, né, que a gente fala espíritos rebeldes, são aquelas pessoas que sentem que isso aqui não é a realidade, que esse sistema que é construído, ele não é verdadeiro, ele é uma ilusão construída por algo, por alguém, e a gente está muito distante. Só que a rebeldia verdadeira, ela não é a rebeldia da briga, do conflito. Isso é o medo dentro da gente, é o ego dentro da gente querendo ganhar do outro ou dizer que o outro não sabe o que eu sei, né? A gente querendo se elevar frente aos outros. A rebeldia verdadeira é aquela rebeldia que faz com que o processo interno nosso de transformação aconteça. Porque parte do sistema quer que a gente brigue, quer que a gente busque ser superior aos outros, quer que a gente valorize, que a gente guerreie, que a gente conquiste espaço e tudo mais. E se a gente faz isso, a gente não é rebelde. A gente é rebelde quando a gente se afasta disso. A gente tem uma questão muito interessante que a gente precisa se afastar, mas viver nesse plano. E isso é uma briga constante, diária, muito grande. Eu reflito isso sobre todo dia, né? Eu tenho todo dia de manhã, eu faço minha leitura, faço minha meditação, reflito, e a gente depois vive esse mundo de manifestações, né, de causas e efeitos, de ritmos, onde a gente é influenciado, influencia, a gente tem que ter esse cuidado para seguir o nosso caminho, porque o nosso caminho é diferente do outro. E então é um sistema muito interessante, complexo ao mesmo tempo,
E isso é a jornada da vida. E a partir dela a gente vai depois conseguir definir se a gente se mantém nessa prisão, a gente consegue se libertar, né? Entende? Então, vamos fazer esse trabalho, né? Esse trabalho de entender isso, esse trabalho de, dentro desse princípio, causa e efeito. Que efeitos que eu estou gerando para a minha vida, que efeitos que eu estou gerando para minha família, que efeitos que eu estou gerando no meu trabalho, para as minhas emoções, né? Eu estou sendo causa ou efeito, eu estou deixando que a causa dos outros gere uns efeitos, esses efeitos me afetem e aí eu perca, né? E se a gente é energia, é vibração, é ritmo, e eu volto a dizer, semisticismo mas hoje é científico também, né? E por isso possibilita de falar mais e mais e mais e a gente poder dizer que hoje quem não entende isso que é ignorante, que não conhece as coisas como elas são. Mas eu quero dizer que se a gente é vibração, é onda, a gente é influenciado e influencia. E aí tu vai escolher o que tu escuta, o que tu assiste, com quem é que tu convive, qual que é o ambiente que tu está, porque tudo isso está gerando efeito. Gera efeito em ti, em mim, em todos nós. E ao mesmo tempo a gente, como causa, também gera. Então esse é um cuidado muito grande que a gente tem que ter no nosso dia a dia. É um princípio milenar que aqueles que entendem conseguem desenvolver um trabalho em cima disso, conseguem ir se libertando de um sistema, de um modo de operante de sociedade e começa a ter a sua liberdade de uma forma mais profunda. Tá certo? Até mais, até o próximo vídeo.